Livro Marcas e Impressões Supranormais de Mãos de Fogo, de Ernesto Bozano. Capítulo 3. Casos 3 e 4. É chegado o momento de citar dois pequenos incidentes semelhantes ao que acabo de narrar e que se produziram mediunicamente mais recentemente, conforme disse na introdução deste estudo. O primeiro se produziu no decurso das famosas experiências do reverendo William Stainton Moses. Eis como a senhora Spear dele fala em data de 18 de abril de 1873. Nosso círculo recomeçou suas sessões depois de uma interrupção de 3 semanas. Obtiveram-se os fenômenos físicos habituais, mas, em seguida, manifestou-se o espírito de uma pessoa falecida há pouco, que o médium conhecera muito antes. Anunciou sua presença com golpes muito fortes e sua influência logo apareceu a todos repulsivo. O médium via o espírito sentado no tamborete de harmônio, olhando em atitude zombeteira. Fez com que se visse que se tratava de um espírito muito atrasado, quis infelizmente tocar a mão do médium e esse se queixou de uma queimadura de carne no lugar em que o espírito tocara. Com efeito, uma bolha de uma cor vermelha formara-se nesse lugar. Light 1892, página 627. O segundo dos incidentes aconteceu em Leipzig, na casa do engenheiro Paul Orra, tendo sido registrado no número de julho do Die Ebersinnliche Welt. Foi numa sessão com o famoso médium de transportes Heinrich Meuser, de Dresden, que fora encerrado num saco guarnecido de mangas e de uma abertura onde introduziu a cabeça. As mangas eram fixas e seladas. Obtiveram-se numerosos transportes, entre os quais 2 plantas inteiras, com os vasos onde tinham sido plantadas. Os ramos e os botões foram achados intactos, ainda que uma das plantas fosse de uma espécie extremamente delicada. Foram depositadas nas mãos de 2 experimentadores, um dos quais sentiu, ao mesmo tempo, a dor de uma queimadura no dedo polegar. Acendeu-se a luz e viu-se que, nesse lugar, se formara a marca de uma queimadura com uma bolha. Tais são os 2 incidentes que se produziram mediunicamente. Compreende-se facilmente que constituem uma confirmação eficaz dos casos análogos que se produziram há séculos. Ora, esta confirmação reveste-se de um valor teórico notável. Com efeito, os 4 modestos incidentes que acabo de narrar, se autênticos, bastam por si sós para demonstrar a existência real dos fenômenos das impressões de mãos de fogo. Por outro lado, os 2 casos de natureza mediúnica servem, também, para eliminar a hipótese dos estigmas por autossugestão, considerando-se que é necessário excluir deles toda forma de crise emotiva nos percipientes, que não esperavam, de modo algum, o que se ia produzir. Demais, estando esses experimentadores familiarizados, de há muito, com os fenômenos mediúnicos, assistiam às manifestações com perfeita serenidade de espírito. Voltando ao caso em questão, vou resumir os fatos, observando que nos encontramos em face de 5 impressões de fogo feitas em roupas e objetos e uma gravada na pele da percipiente. É, pois, evidente, que a hipótese dos estigmas por autossugestão não é admissível, considerando-se que só serviria para explicar, até certo ponto, um único episódio nos 6 casos que se produziram. Ainda uma observação. Como podemos ver, o espírito comunicante afirmava estar no purgatório, ou melhor, julgava ali estar. Ele disse à percipiente que o Senhor, por intermédio dela, lhe abreviara o tempo que deveria passar no purgatório. Em numerosos casos extraídos de crônicas antigas, essas afirmações concordam entre si e o Sr. Zingaropoli comenta suas concordâncias, tendendo para as mesmas considerações que constituiriam mais tarde o fundamento teórico de minha obra A Crise da Morte. Com efeito, escreve ele,
Todas essas almas pecaram e temem merecer de Deus um justo castigo. Para todas, o fato de quererem encontrar-se em punição lhes faz experimentar as dores da expiação, tal como lhes foi ensinado na terra. Isto efetivamente acontece e a análise comparada que escrevi a respeito, na obra que acabo de citar, faz também sobressair que o poder criador do pensamento torna transitoriamente reais e espirituais ou etericamente, ou seja, refere a uma aparência energética do ser humano, uma aparência que é composto de uma matéria que é mais sutil do que o físico, mas mais densa do que o astral, objetivas as condições do meio espiritual imaginado. O Sr. Vincenzo Cavalli, citado pelo Sr. Zingaropoli, desde então manifestara também a mesma ideia, nos seguintes termos. Na segunda vida, sabemos que crer é sentir e sentir equivale a ser, por causa do grande poder da imaginação. Essas intuições dos Srs. Zingaropoli e Cavalli são notáveis para a época em que foram feitas, considerando que só mais tarde cheguei às mesmas conclusões, pelos processos da análise comparada e da convergência das provas aplicadas a grande número de fatos. Nestas condições e voltando às afirmações dos espíritos que se comunicam, apresso-me a notar que, ainda que os teólogos concordem em suas interpretações sobre as impressões das mãos de fogo, explicadas pela lenda do fogo e das chamas do purgatório e do inferno, nenhum dos espíritos comunicantes jamais disse, de qualquer modo, encontrar-se no meio de fogo e de chamas. Eles afirmam unicamente estar num plano espiritual de expiação, que chamam de purgatório, conforme lhes foi ensinado.